Será, portanto, este o primeiro tema da nossa conversa aqui na Liga de Ouro. Hoje acompanham-me Nuno Saraiva, o Jorge Amaral, António Figueiredo e também o Luís Pedro Sousa. Boa noite para todos. Jorge, isto seria um rude golpe a saída de Otávio depois de Fábio Vieira e Vitinha? Claro, boa noite a todos e aos nossos telespectadores. Sim, claro que sim, é lógico. Se formos contabilizar as coisas que ainda não estão, digamos, o único que está certo é o Fábio Vieira, que realmente está já no Arsenal. De resto, até agora, ainda não saiu mais ninguém. Se depois nós fôssemos contabilizar as possíveis saídas que já se fala do Vitinha, do Taremis e etc, o Mbemba sai, e agora o Otávio sai, é claro que realmente, independentemente da capacidade regenerativa que o Porto tem tido desde sempre, desde que eu conheço, tem tido uma capacidade de se reerguer muito bem. É claro que se a saída do Otávio era sempre um grande dope. Agora, estamos no mesmo parâmetro. Chegar ali e bater, o Otávio não ganha trocos, não é? É alguém que tem um ordenado bastante bom dentro do Futebol Clube Porto. Portanto, mas 60 milhões também não é uma cláusula muito elevada para os ingleses, não é? Sim, mas é a cláusula, para o Liverpool. Mas é a cláusula que está lá. Portanto, se eventualmente baterem os 60 milhões, se é um Liverpool que aparece certamente com muito mais euros e libras, do que propriamente o Porto terá, é claro que são coisas que são insustentáveis. Mas quero crer, muito sinceramente, que o Otávio não vai sair do Futebol Clube Porto. Não. São coisas que às vezes a gente... Só se baterem o dinheiro, é claro que há impossíveis, não é? Agora, não acredito muito que vão bater esse dinheiro para o Otávio. Nuno Saraiva, acreditas que o Liverpool invista 60 milhões em Otávio? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Se me permitires, Paulo, só em 2 minutos ou até menos, fazer aqui 3 notinhas muito prévias antes de responder diretamente à pergunta. A primeira, queria, enfim, sublinhar a vitória do Sporting Clube Portugal no Campeonato Nacional de Sub-17, portanto, juvenis, que é mais uma demonstração de que a formação do Sporting continua a ser bem-sucedida. Em segundo lugar, queria saudar também as pazes feitas entre a direção do Sporting Clube Portugal e, sobretudo, a mais antiga claque portuguesa, a Juventude Leonina, o que vem trazer e vem devolver, digamos, alguma paz de uma forma mais institucionalizada ao Sporting Clube Portugal. Ainda falta uma, falta o diretivo, mas que eu acredito que é uma questão de tempo, depois da Juventude Leonina, da torcida verde, da brigada, ultras estarem todos já mais ou menos alinhados e de passos feitas com a direção. Eu acredito que é uma questão de tempo até que o diretivo também se junte, digamos, a este grupo, regressem à Curva Sul, porque fazem falta, desde que se comportem naturalmente. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto era sublinhar também algo que me parece muito importante e que aconteceu esta semana. O encontro entre Frederico Varandas e o Secretário de Estado do Desporto. Mas isso vamos ter tempo. Mas queria só... em 2 minutos é muito tempo. Só muito rapidamente, só para sublinhar uma coisa que me parece importante, que é... O resumo do jogo foi em menos tempo. Sim. Deixa-me só dizer isto que é muito importante. Ainda por cima, se o Jorge Amaral me interromper, eu demoro mais tempo. Se o Jorge Amaral me interromper, eu demoro mais tempo. É que só falas das coisas boas. Muito rapidamente, o encontro entre o Secretário de Estado do Desporto e o Presidente do Sporting fecha o ciclo dos 3 grandes, no caso do Secretário de Estado do Desporto. E ficou muito claro que, no caso de Frederico Varandas e do Secretário de Estado do Desporto, há vários pontos em comum, apesar daquilo que foi aquilo que foram, digamos, os discursos públicos do próprio Presidente do Sporting, e eu creio que, neste momento, estão reunidas as condições para que os Presidentes se reúnam também à volta e olhem para o Governo e para o Secretário de Estado como um parceiro estratégico, e não como alguém que tem que andar a trocar galhardetes no espaço público com os Presidentes, no sentido de se combater aquilo que deve ser a principal prioridade do desporto em Portugal, que é o combate à violência no desporto. Isso vamos ver Dito isto, os próximos dias. Dito isto, e o Otávio de 60 em relação ao Otávio, eu acredito que o Porto... Já não vais ter tanto tempo acredito que o Porto queira vender o Otávio. Até porque, como disse o Jorge, o Otávio não ganha trocos, o Otávio tem um dos salários mais altos dos jogadores em Portugal e, portanto, eu acredito que, mais do que ninguém, o Porto esteja interessado em vender Otávio. Além disso,
se baterem a cláusula... Se baterem não é a minha ideia, é a minha convicção e tenho direito a ela. Não der pagar aos animais para vender. Tenho direito a ela. Pagaram para ele claro, ficar. Também pagaram mais ao Sérgio Oliveira e ele também não ficou. Também pagaram mais ao Sérgio Oliveira. Mas é que a cláusula baixou. Mas é que a cláusula baixou. Se ficarem sem o Otávio... Sem o meio campo, se calhar tem que arranjar outro treinador. Claro, pois, mas isso é um problema do Futebol Clube do Porto. Isso é um problema do Futebol Clube do Porto. Agora, parece-me evidente que o Porto tem necessidade ainda de aliviar a sua folha salarial, porque fez, digamos, renovações com a faca encostada à garganta. No caso, aconteceu com o Otávio, também aconteceu com o Sérgio Oliveira e, portanto, a verdade é que só a folha salarial do Porto, só no caso do Otávio, são de facto muitos milhões. Sim. E a verdade é que, se o Otávio sair, ainda para mais, se alguém, no caso dos clubes ingleses, ainda há bocadinho dizias isso, 60 milhões não é assim uma fortuna para a maior parte dos clubes ingleses, não é? E, portanto, se alguém bater a cláusula de 60 milhões, ou mesmo se alguém pagar 50 ou 40 milhões pelo Otávio, eu estou convencido que o Porto terá muita dificuldade em dizer que não. Deixa-me só ouvir então aqui a opinião do António Figueiredo. Fala-se também na possibilidade do Liverpool poder ceder Salah para o Real Madrid por 70 milhões. Aí seria mais fácil de concluir-se rapidamente este negócio? Sim, acho que sim, mas acho que o problema para o Futebol Clube do Porto é que realmente o Otávio, para o treinador do Futebol Clube do Porto e para o Futebol Clube do Porto em si, o Otávio faz muita falta. Mas mais do que a folha salarial, há que pensar e que saber que o Futebol Clube do Porto tem que realizar 100 milhões de euros. E isso pode obrigar a fazer vendas que não estão programadas e que os adeptos do Futebol Clube do Porto e a administração da SAD não quereria realmente vender. Mas pode acontecer uma situação desse tipo. Sobretudo, não é? Diz? E o treinador, sobretudo. Obviamente, o treinador é que vai pagar com isto tudo. Aliás, penso que já há um certo incómodo nesta situação de não saber quem é que fica ou quem é que não fica, o que é perfeitamente natural que o Sérgio Conceição há 5 anos que anda incomodado. Tenha realmente esse problema. Há 5 anos que anda incomodado. Diz? Há 5 anos que o Sérgio Conceição, 4 neste caso, que anda incomodado. 5, porque estou a falar relativamente, nesses 5 ganham 3 campeonatos e 2 taças. Às notícias, que belo incómodo que é. Eu estou a falar relativamente às notícias que se leem. Portanto, é natural. Tu que és treinador de futebol, se calhar se tratassem 3 ou 4 jogadores da tua equipe, jogadores importantes, tu não ficavas nada incomodado. Ficavas perfeitamente batias palmas e achavas bem. E dizias, olha, vendam mais este. Os treinadores não é só... Os treinadores também servem para resolver problemas. Claro. E o Sérgio Conceição, mas o que não quer dizer que não fiquem incomodados. O que não quer dizer que não fiquem incomodados. Já me ouviste dizer aqui que o Sérgio Conceição, se pudesse, ficava com todos os jogadores. Claro. E ia buscar mais 2 ou 3. Qualquer treinador pensa assim. Mas eu estou a falar especificamente no Sérgio Conceição, porque quer manter quem lhe deu vitórias, ainda ia buscar para reforçar aquilo, não é? Claro. Pronto. Agora, se tiverem que sair, e o Sérgio está consciente da dificuldade que existe financeira, e não me venham cá dizer que o Porto precisa fazer 100, os outros não precisam. Vocês estão todos tranquilos. Quer dizer, uns têm perdões fiscais, não é? Uns têm perdões de milhões e estão tranquilos da vida. São perdões fiscais. Os outros aparecem Estás a referir ao Sporting, não há perdões fiscais. Há negociações com a banca. Há negócios com a banca. Não são perdões fiscais. Tu até foste dos primeiros a criticar isso. Sim, verbero isso. Mas porque acho que todos tinham direito à mesma coisa. O Porto é que está aqui cheio de problemas. Vocês estão tranquilos. Estão cheios de dinheiro, é tudo riqueza por todo lado. Só estou a fazer uma pergunta. Tu sabes perfeitamente vocês saíram por milagre e graças ao Covid, saíram de uma situação dificílima e controlados por fora. Sim. Portanto, tinham a troika metida dentro do clube. E, portanto, não me venhas dizer que a situação financeira é igual à do Benfica, que tem apresentado 6 anos, apresentou o ano passado prejuízo, não me venhas a dizer que é igual. Só por isso. Não é igual. Tu estás aqui a agarrar-te. Não estou a agarrar, eu estou a dizer a verdade. Tu é que estás a agarrar coisas que não têm consistência nenhuma. Numa situação de pandemia, em que foi verdade, em que não estou a agarrar a nada. Nos 2 anos o Porto anteriores... é que se agarrou a isso, Não, mas eu estou-te a dizer, tu estás-te a agarrar a isso, nos 2 anos anteriores, em que o Porto também estava intervencionado e foi campeão. Foi campeão da mesma. Mas eu disse que não tinha sido campeão.
Eu disse que não tinha sido campeão. Eu disse que eu falei foi nas dificuldades financeiras. Não falei nas dificuldades esportivas. Falei nas dificuldades esportivas para o treinador em se verificarem estas saídas todas. Por mim, Deus queira que sim. Vocês fiquem ricos com o dinheiro e que gastam da forma e que gastem, continuem a gastar da forma como têm gasto até agora. E que fiquem sem jogadores. Nós é que temos isso gasto. até fico satisfeito. Fizeste um investimento de 100 milhões há 2 anos. António, já concluíste? Só para ouvirmos Luís Pedro Sousa. Estamos aqui com 3 pessoas com muitos problemas, como vimos, nas respectivas casas. Tu não sofres disso. Achas esta possibilidade viável? Acho essa possibilidade viável porque o Otávio é um dos principais jogadores neste momento do futebol português. É titular indiscutível, eu julgo que o termo é mesmo indiscutível da Seleção Nacional, porque é um jogador com uma série de valências muito importantes. Parece-me que, e eu vou falar apenas do ponto de vista desportivo, do ponto de vista financeiro, acho que a questão já foi mais que escalpelizada. Do ponto de vista desportivo, parece-me que há 3 jogadores no Futebol Clube do Porto que são pedras-chave. Esses jogadores não podem sair, que é o Pepe, que é o Uribe, que já tivemos no início do programa a questão da renovação, e é o Otávio. Todos os outros, o Futebol Clube do Porto... São 60 milhões, não é? O Futebol Clube do Porto... Se alguém chegar ali e pagar os 60 milhões... Claro, não tem outra hipótese. A não ser que o Otávio não queira ir, o que eu não acredito. Todos os outros... E o Jorge Amaral frisou esse ponto que me parece importante. Também só estou a dizer isso para ele não me interromper agora no meu raciocínio. O Futebol do Porto nos últimos anos, e com Sérgio Conceição, teve sempre a capacidade de se regenerar, de se reinventar. Mas jogadores com a experiência, com o caulo dos 3 nomes que apontei, não têm substituto fácil. Os outros, o Sérgio Conceição pode ir à formação, pode ir ao mercado nacional, como muitas vezes fez e bem, e tentar resolver um problema. Com estes 3 jogadores não há... É quase impossível resolver porque... Tem experiência, tem estatuto, tem liderança, tem o ADN do Futebol Clube do Porto. Sair o Otávio? Apenas? Com Vitinha e Fábio Vieira. Temos que perceber... o Fábio Vieira, apesar de ser um excelente jogador, não era titular indiscutível do Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto fez um bom negócio com a venda de Fábio Vieira. A questão de Vitinha ainda está por perceber como é que isto vai acabar. Há propostas, mas a questão é que ele ainda não saiu, até porque, conforme o Record escreveu num passado recente, o Vitinha poderá também estar dependente da venda de outros jogadores, ou seja, o clube interessado não batendo a cláusula, o Futebol Clube do Porto pode gerir quem é que vai proporcionar o grande encaixe deste verão. De qualquer forma, e respondendo diretamente à tua pergunta, Otávio, obviamente, que não é eterno e algum dia vai ter que abandonar o Futebol Clube do Porto. Mas será uma possível saída dele, abrirá uma lacuna muito importante no Futebol Clube do Porto, tal como eu disse, tal como Pepe e tal como Uribe, que são os 3 pilares, a meu ver, do atual plantel do Futebol Clube do Porto. Muito bem, vamos ver o que os próximos dias então nos trazem em relação a esta possibilidade. A notícia foi avançada hoje na imprensa inglesa, especialmente no Daily Mirror, que diz que Otávio está a ser pretendido pelo Liverpool. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Um outro tema desta ligadora, o Javi Garcia não tem qualquer curso de treinador, mas vai fazer parte da equipa técnica de Roger Schmidt. Com 35 anos, Javi terminou a carreira de jogador para voltar à luz, agora com novas funções. Foi confirmado como adjunto do novo treinador do Benfica. Por ser ex-jogador, o espanhol de 35 anos pode entrar diretamente para o nível 2 do curso de técnicos. Javi Garcia jogou na Luz entre 2009 e 2012. Vai estar agora no banco de suplentes. Depois de ter sido oficializado, deixou uma mensagem nas redes sociais. De volta à casa, foi o que escreveu Javi Garcia. Já esteve com Roger Schmidt, técnico alemão, que começou hoje o trabalho depois de ontem ter regressado a Portugal após um mês de férias. Doutora Figueiredo, este é um segredo que já conhecíamos todos há muito tempo, que Javi Garcia ia ser adjunto, mas surpreende o facto de ter sido escolhido um adjunto sem as capacidades ou sem as habilitações técnicas necessárias. A questão das habilitações técnicas, eu não lhe dou muito valor, o treinador é que tem que decidir quais são as aptidões e o que é que ele vai fazer. Portanto, o Javi Garcia foi um belíssimo jogador,
deu tudo quanto tinha para dar no Benfica como jogador e ainda deu dinheiro com a sua saída, mas portanto, é uma opção que com certeza foi negociada com o Roger Smith, ou foi conversada com o Roger Smith, portanto, não seria a minha opção. Acho que há valores de ex-atletas do Benfica que poderiam perfeitamente desempenhar este lugar em consonância com a administração da SAD. Mas a minha opção é uma coisa, como simpatizante e como sócio do Benfica. Outra coisa é quem decide. Quem decide, decidiu e pronto, está bem decidido. É uma opção interessante esta do Benfica? Eu estava a olhar ali para aquela foto, estava a achar bastante interessante. É que os dois adjuntos portugueses estão nas pontas, não é? No meio não estão nas pontas. Estão mesmo nas pontinhas ali a segurar. É como quem diz, o Ravi não é português. Mas não interessa, mas aqueles que foram sugeridos, digamos, por coisa, estão nas pontas. É interessante. Quer dizer, o treinador do guarda-redes já lá estava, portanto já estava identificado. Em relação ao Ravi, ninguém conhece, só conhece que esteve aqui de 2 anos ou 3, acho eu, 2 ou 3 anos. Na altura, até quando falávamos disso, até jogávamos que ele ia para ser adjunto do Real Madrid, onde ele esteve durante anos e anos a jogar. Portanto, tem um conhecimento do clube muito grande. Eu acho muito estranho irem buscar o Ravi, como é, não pela pessoa, porque eu não conheço de todo, nem as suas, e muito menos as competências, porque ainda não as provou, mas tem que haver alguma lógica para ir buscar alguém que realmente que não... A identificação com o Benfica são 2 anos, acho que são 2 anos ou 3 o máximo, principalmente mais de 3 não é de certeza. Realmente tem que haver alguma justificação para ir buscar alguém que realmente não tem um conhecimento intrínseco das ideias do treinador, não tem, digamos, o conhecimento do Benfica também é relativo. Acho muito estranho, tem que haver alguma lógica. Agora, que é estranho... Ontem avançámos aqui que era o Otávio Lopes, que era uma extensão do Rui Costa, portanto, ali no comando da equipa técnica. Pode ser, também já houve muitas extensões do Vieira. O Vieira também tinha algumas extensões. Sim, mas isso é natural, não é? Também tinha algumas, não era? Portanto, é capaz de ser, se é da sua confiança. Uma coisa é que o Rui Costa tem feito nestas mudanças, tem posto pessoas da sua confiança. Portanto, certamente que o Ravi é alguém da sua confiança, que conhece e certamente para ter ideias daquilo que se faz dentro do campo, não sei, não faço a mínima ideia, mas aquilo que o Otávio Lopes pode a dizer, porque não estou a ver um treinador estrangeiro chegar aqui e ter um adjunto em que não conhece nada das suas... Para quê? Para levar as bolas? Para andar a dar os coletes e andar a transportar as bolas? Isso, não é? Tem que haver alguma capacidade de trabalho, não é? Para ele fazer. O que é que está lá a fazer? O que é que vai fazer o quê? Adjunto, que tipo de adjunto é que é? A mesma pergunta. O que é que o Ravi Garcia vai... Eu acho estranhíssimo. Vai fazer na equipa técnica? Devo dizer que acho estranhíssimo, até porque, como dizia o António Figueiredo, e com toda a razão, havia, e há no universo Benfica, uma série de outros nomes com muito mais mística, com muito mais conhecimento do clube, com muito mais competências reconhecidas, com muito mais história do que Ravi Garcia. Depois, mas isso também marca uma vontade de quebrar um ciclo que foi francamente negativo, não é? Quer dizer, foi francamente negativo, calma. Quer dizer, se nós olharmos para os últimos 2, 3 anos, sim. Pois, mas se olharmos para aquilo que tem sido a história, enfim, dos treinadores do Benfica e aquilo que é o nome do clube na equipa técnica, esses nomes têm tido. O Pietra foi campeão várias vezes como treinador adjunto do Benfica. Só estou-me a lembrar, por exemplo, do Pietra. Sim, mas o Pietra teve um problema de saúde. Não estou a dizer o contrário. Não pode continuar. Não estou a dizer o contrário. Estou a lembrar o nome do Pietra como tendo sido alguém... Claro que sim. Foi várias vezes campeão. E houve outros casos. O Pietra foi só o nome mais recente. Claro. Agora, o que eu estou a dizer com isto é... O nosso Diamantino, por exemplo. O nosso Diamantino, por exemplo. Mas houve inúmeros outros casos. Agora, Álvaro. Acho estranhíssimo este recurso a Ravi Garcia, que é alguém que, de facto, como diz o Jorge Amaral, tem uma ligação ao Benfica de 2 anos ou 3 anos, não tem assim um conhecimento por aí além do Sport Lisboa Benfica, tirando aquilo que passou. Deu, obviamente, muito ao Benfica, aí o António Figueiredo tem toda a razão, inclusive é dinheiro, mas depois esta ideia de que ser uma extensão
do Presidente, do Rui Costa, na equipa técnica, me parece um bocadinho bizarra, honestamente. Se for isso, eu pensava que a extensão do Presidente junto da equipa de futebol era o diretor-geral para o futebol. Sim, mas pode ser na parte mais técnica, não é? Mas quer dizer, mas isso parece um bocadinho estranho, porque... Sim, mas já vais confirmar a tua estranheza e desenvolver mais esse raciocínio. Este será um dos temas que vamos desenvolver nesta Liga de Ouro. Neste que foi também o primeiro dia da pré-época do Benfica, que ficou marcado igualmente pelo casamento de João Mário, o médico que esteve esta manhã no hospital, e à tarde casou-se. É um tema logo a seguir, a um breve intervalo. Segunda parte da Liga de Ouro, estávamos a falar de Javi Garcia, que não tem qualquer curso de treinador, mas vai fazer parte da equipa técnica de Roger Schmidt. Com 35 anos, Javi terminou a carreira de jogador para voltar à luz, agora com novas funções, e foi confirmado como adjunto do novo treinador do Benfica. Por ser ex-jogador com 35 anos, pode entrar diretamente para o nível 2 do curso de treinador. Recordo que Javi Garcia jogou no Benfica entre 2009 e 2012 e agora vai estar no banco de suplentes ao lado de Roger Schmidt. Nuno Saraiva, estavas há pouco a dizer que esta situação era estranhíssima. Promete-me que vais explicar porque é que é estranhíssima, mas em menos de 2 minutos. Sim, eu acho que é estranhíssima e vou repetir outra vez aquilo que já disse. É estranhíssima pela razão simples de que eu entendo, tal como o António Figueiredo, que na estrutura do Benfica, no universo do Benfica, há gente com muito mais passado, com muito mais mística, com muito mais conhecimento do clube, do que Javi Garcia. Eu não discuto as questões de habilitação académica, chamemos-lhe assim, para ser treinador, até porque, enfim, no caso do meu clube, é o exemplo maior de que o Ruben Amorim não tinha ainda as habilitações totais para ser treinador de uma equipa da Primeira Liga. E resultou bem. E, portanto, não é isso que eu vou discutir. Agora, discuto, isso sim, a razão da escolha do Javi Garcia. E, para mim, não colhe a ideia de que ele pode ser uma extensão do Presidente, porque, como eu estava a dizer há bocadinho, eu acho que a extensão do Presidente junto do plantel, acho estranhíssimo que se pense que pode haver uma extensão do Presidente na equipa técnica. Não é normal. Em nenhum clube do mundo isso acontece. Agora, junto do plantel, a extensão do Presidente é, em princípio, o diretor do futebol, o diretor-geral do futebol, seja lá quem for, não sei se é o Rui Pedro Brás, se é o Simão Sabrosa, se é outro qualquer. O Lourenço Coelho, que é o Lourenço Pereira Coelho, que é o responsável máximo do futebol. Agora, o Javi Garcia, se é para ser uma extensão do Presidente, parece-me, no mínimo, uma explicação então, um bocadinho... Falta ouvir o Luís Pedro Sousa sobre isso. Parece também estranho? Não me parece estranho. O Javi Garcia não é, obviamente, o exemplo acabado do porta-estandarte da mística do Benfica. Já falámos aqui de outros exemplos de homens da casa com muito mais anos de casa do que Javi Garcia. Mas não me parece que seja, muito sinceramente, uma opção desprovida de lógica. Javi Garcia já trabalhou com Rui Costa quando estava no Benfica. É um ex-jogador com uma grande experiência. O Javi Garcia jogou nos melhores clubes do mundo. O Real Madrid, o Benfica. Não nos podemos esquecer que foi, durante um período, titular indiscutível do Manchester City. É alguém que sabe muito de futebol. Conhece bem o futebol português agora? E sabe bem, e conhece também bem o futebol português. Que é isso que o homem da casa normalmente passa ao técnico estrangeiro. É exatamente o conhecimento do futebol português. Javi Garcia já esteve no Benfica e regressou há relativamente pouco tempo a Portugal e esteve no Boa Vista. Portanto, conhece o suficiente do futebol português. Não creio, sinceramente, que seja uma opção desprovida de lógica. Faça a experiência, faça o mundo que Javi Garcia tem. Estão esclarecidos? Jorge Amaral, começar por ti. Não, muito sinceramente, não estou muito esclarecido. Aceito, como é lógico, o que o Luís diz. Acho que pode haver um cortar com o passado, mas esse cortar do passado tudo tem a ver com uma determinada estratégia, com um conceito que tem que existir lá para dentro. Portanto, qualquer um que se fosse buscar... Mas pode haver um conceito, não é? Não, e certamente que existe. Agora, qualquer um com mais passado de Benfica, em que encarne muito mais Benfica do que Javi Garcia, e se calhar íamos encontrar aqui muitos, se calhar, de uma mão, podiam também encarnar o mesmo conceito. Agora, é uma ideia foi uma escolha do Rui Costa, é um Rui Costa que os escolhe, que escolheu certamente o Javi Garcia, lá saberá porquê, e portanto mas não acho que em termos de Benfica porque nós estamos habituados, se calhar, a ver
no Benfica, gente com algum... Apareceu os Luizões, os Pietras, gente com algum estatuto nos bancos, em termos a fazer, digamos, essa tal ponte entre a equipa técnica, direção, whatever. Quer dizer, agora não é propriamente alguém realmente com anos de Benfica, com um conhecimento de Benfica extraordinário. Tens gente. Agora, eu não estou aqui a pôr em causa, não estou a pôr em causa aqui o homem, nem ninguém está a pôr em causa. Só um exemplo de alguém que trabalhou com o Rui Costa, que foi um grande jogador do Benfica e que, acredito, e que também significaria um corte com o passado, Nuno Gomes, por exemplo. O Nuno Gomes faria, na minha opinião, muito mais sentido nesta lógica aparente que o Rui Costa quer introduzir no Benfica do que o Javi Garcia, na minha opinião. Mas não podia António, concordas? Não, para mim, Paulo, como já disse, a minha opção não seria esta. Mas quem decide, e vamos ver, e não me passa sequer para a cabeça que não haja razões ponderosas para ter sido escolhido o Xavi Garcia. Portanto, Xavi Garcia, seja bem-vindo e vamos apoiar o Xavi Garcia. Muito bem. É só isto. Javi Garcia, que faz parte então da equipa técnica de Roger Schmidt, hoje foi o primeiro dia desta pré-época, acaba que ficar por marcado este dia pelo casamento de João Mário, o médio, aliás, esteve esta manhã no hospital a fazer exames médicos e à tarde casou-se com Marta Oliveira Branco. Segundo apurou a CMTV, este casamento causou algum incómodo a Roger Schmidt. O técnico alemão não gostou de saber que o clube tinha autorizado a cerimónia para esta data, tendo em conta que a pré-época arrancou precisamente hoje. João Mário teve mais de um mês de férias, mas casou-se hoje. Ainda assim, não vai ter lua de mel. António, volto a ti. Parece-te normal esta situação, embora o jogador obviamente tenha de abdicar do período de lua de mel? O problema vai ser realmente dele, porque não vai ter lua de mel. Relativamente ao resto, olha, o que eu lhe desejo a ele e à mulher é que sejam muito felizes e que o casamento seja um casamento duradouro. Ora, quer dizer, ele fez hoje o que tinha a fazer. Fez os exames médicos, casou como podia ter ido fazer um almoço a qualquer lado, um AP para almoço. Portanto, não fez isso, casou e agora continua a trabalhar. Portanto, acho que o Roger Schmidt nem tem que estar muito incomodado, porque com certeza houve também, às vezes por trás destas coisas que a gente fala, há razões ponderosas. Provavelmente houve alguma razão lógica para que quem teve um mês de férias tivesse marcado o casamento para isso mesmo, para este dia, porque eu não me passa para a cabeça que o João Mário seja o deslocado, seja uma pessoa sem nexos, antes pelo contrário. Portanto, há razões que a gente desconhece e que talvez tenham motivado para que o casamento fosse hoje. Nuno, isto parece-te o quê? A mim parece-me bizarro que o Roger Schmidt fique incomodado com isto. Quer dizer, vamos lá ver, o João Mário é um extraordinário jogador de futebol. É um campeão europeu. Foi campeão nacional, designadamente pelo Sporting, em Portugal. Casou-se. Desejo-lhe desde já as maiores felicidades, como é óbvio. No plano desportivo, a mulher dele talvez tenha tanto peso na definição da sua carreira como o próprio Roger Schmidt. Portanto, quer dizer, parece-me isto tudo assim uma coisa um bocadinho este incómodo todo um bocadinho estranho. Não, o João Mário parece ter surgido apenas em função da data, não? Mas a data é como diz o António Figueiredo. Nós às vezes estamos aqui a teorizar sobre coisas e se calhar há razões absolutamente ponderosas para que a data tenha sido esta e não outra. Agora, só para concluir, digo-te isto, que é assim, se com JJ era João Mário e mais 10, e foi sempre assim, se calhar com o Roger Schmidt vai ser a mesma coisa. Sim, isso o casamento não deve pôr em causa a escolha do Roger Schmidt. Não, eu próprio também casei e também não tive lua de mel. Também uma coisa desta. Foi no intervalo. Acabei o jogo no domingo, casei-me na segunda-feira e à terça já estava a trabalhar. Afinal então, é normal isso. É normal então nos jogadores de futebol, já percebemos. Não é propriamente normal. Não será uma situação normal. É claro que nós quando casamos, a gente quer ter o casamento e ir para uma lua de mel, estamos tranquilos, não é? Quer dizer, não gostamos de casar e irmos entrar logo a trabalhar, não é? Só se ele for lá para o Seixal e ficar lá, não sei se só vai ver essa hipótese ou não é? Fazer umas núpcias lá. Isso é só segunda-feira. Na segunda-feira, não há hipótese.
Não, mas acho que não é uma coisa normal, como é evidente, marcar-se para uma altura em que se está a começar, mas às vezes nós não sabemos realmente se a noiva estava em dúvida, até podia estar em dúvida e ter demorado mais um bocadinho a responder. Isto estou a brincar, como é lógico. Razões de família, para tantas. Podem ser tantas as causas que marcaram esta data. Acho que seria muito pior se eventualmente ele tivesse agora marcado uma lua de mel e ir para qualquer lado. Seria muito pior nessa situação, não é? Epá, casou, pronto, que tenha muita sorte na vida e que tenham o casal muita sorte na vida. Luís Pedro, tens ainda também... Diz a canção que o melhor dia para casar é o 31 de julho. Não foi a 31 de julho, foi a 24 de junho. Casaste a 38? Não, eu casei a 20 de março. Porque tens referido a 31? Não, isso é a música do Kim Barreiros. Agora, falando um bocado a sério, o resultado prático disto é zero. Em termos desportivos, em termos sociais, em termos psicológicos, em termos de tudo. O resultado prático disto é zero. O João Mário, segundo sabemos, amanhã estará a trabalhar normalmente. Muito bem. Vítor Bahia aproveitou as celebrações do São João para mandar um recado aos críticos do Futebol Clube do Porto. O administrador da SAD partilhou nas suas redes sociais uma fotografia ao lado de Pinto da Costa, a bordo de um barco no Rio Douro. A legenda que deixou uma rima, que passo a ler agora, e só o Porto é campeão, todos falam e ninguém gosta, levam com o Conceição, o Macaco e o Pinto da Costa. A publicação que tem dividido opiniões dos portistas, vários adeptos não entendem o porquê de Vítor Bahia colocar o nome Pinto da Costa ao lado de Macaco, dizem que Fernando Madureira não é ninguém no Porto e que por esse motivo vão votar em André Vilas Boas nas eleições se o ex-treinador concorrer em 2024. Gostaste desta rima, Jorge? Rima, é engraçado. Acho que é engraçado. A única palavra que podia estar lá era aquilo para rimar, não é? Portanto, acho engraçada. Acho. É a única palavra que eu tenho, acho engraçado. O facto de estar ali o Macaco e o Pinto da Costa, um é o líder dos Super Dragões, não é? E também da nossa seleção nacional, que também vai lá. Também vai ao Qatar e tudo, portanto, está lá em todas. Um é o presidente mais titulado. O Conceição é um treinador que tem tido um sucesso extraordinário no Futebol Clube do Porto. Portanto, quer dizer, estão reunidos aqueles três itens importantes, não é? Que levam uns os sócios, outro a equipa e outro dentro do campo. Portanto, estão lá reunidos. E está nesta foto, naquela foto, o Papa Olem, não é? E ao lado o futuro cardeal. O futuro cardeal. O Vítor Bahia ao lado para pode ser o Richelieu, vê lá. Vi-te rir quando o Jorge qualificou como engraçado esta rima. Não, quer dizer, vamos lá. Também achaste graça? Duas coisas. Quer dizer, eu confesso que não achei muita graça, mas eu acho que o Vítor Bahia limitou-se a elencar aquilo que são, digamos, para ele, as três figuras mais importantes do Futebol Clube do Porto. O Comandante Supremo, Jorge Nuno Pinto da Costa, o General, Sérgio Conceição, e o Sargento, o líder dos Super Dragões. E, portanto, eu acho francamente que Vítor Bahia foi infeliz neste post no Instagram. E foi infeliz, ainda para mais, quando nós assistimos há pouco mais de uma semana a uma polémica por causa de André Vilas Boas, em que o próprio líder dos Super Dragões, o Fernando Madureira, decidiu vir a público, no fundo, fazer um aviso a André Vilas Boas. E aquilo que me parece aqui... Mas 2 anos antes tinha elogiado fortemente André Vilas Boas. Pois eu sei, mas num documentário para uma televisão francesa. Eu sei que sim, mas esta é a coerência digamos, da guarda pretoriana de Jorge Nuno Pinto da Costa. Que são os Super Dragões e cujo comandante, cujo sargento, ou cujo, enfim, o chefe dos Super Dragões é Fernando Madureira. A verdade é que ele, ainda há pouco mais de uma semana, veio a público fazer um sério aviso a André Vilas Boas para ver se o condiciona e se o intimida. E aquilo que Vítor Bahia veio fazer, aparentemente, foi colocar-se numa posição de subserviência relativamente ao líder dos Super Dragões. É assim, é normal que ele se coloque e se ponha ao lado do presidente do Futebol Clube do Porto. É normal. É normal que ele elogie o Sérgio Conceição. Já me parece pouco razoável, pouco normal, a menos que seja para dizer ao Fernando Madureira: não te preocupes que comigo, se eu for eleito presidente do Futebol Clube do Porto, se eu for presidente do Futebol Clube do Porto, as mordomias mantêm-se exatamente como estão. A menos que seja para dar esse sinal,
é que este poço faz sentido. Porque se não for assim, isto é só ridículo. Vamos ver se daqui a uns tempos, se Deus quiser, vamos estar cá. Se não, vamos ouvir aqui o Nuno, como da mesma forma que elogiou, digamos, a ligação que vai, o protocolo que vai existir entre as claques e o Presidente, vamos ver se não vamos vê-lo elogiar alguém. Vamos ver se a gente não vamos vê-lo elogiar. Vamos ter tempo. Fazer um post do Vítor Bahia. Não estamos a falar nem das claques do Sporting, nem do Frederico Varela. Não, vamos ter tempo de ver isso. Vamos, seguramente. Roger Schmidt já percebeu que vai ter de esperar mais alguns dias para ter Ricardo Horta no plantel. O técnico alemão queria arrancar com o plantel definido e pretendia ter Ricardo Horta logo que disponível assim que o jogador terminasse as férias. Agora admite, no entanto, que é necessário aguardar mais alguns dias para completar o quadro de jogadores com que vai trabalhar no Benfica. Rui Costa considera Ricardo Horta como elemento fundamental, para isso vai aumentar a proposta a apresentar ao Sporting Braga. A CMTV sabe que o Benfica pondera oferecer até 15 milhões de euros, mais o passe de Gil Dias, avaliado em 3 milhões, ou até outro jogador que esteja no lote de dispensados de Roger Schmidt. Resta esperar pela reação do presidente do Braga, António Salvador. António Figueiredo, obviamente o técnico tem que esperar por Ricardo Horta, que é um jogador muito pretendido no Luz. Sim, Paulo, deixe-me só fazer aqui uma chamada de atenção. O Nuno, a Guarda Pretoriana foi criada por César Augusto e era caracterizada por um manto vermelho. Eu sei. Não fica nada bem ao futebol. Não, esquece que o manto vermelho já tiveram há muito tempo. Eu sei. António, foi exatamente por isso que eu chamei Guarda Pretoriana eu coloquei a questão do Ricardo Horta, porque ontem, como aqui referimos, o Sporting também parece estar a seguir atentamente a situação e pode querer envolver-se e antecipar-se ao Benfica. Segundo ouvi, até já havia algumas... Acho que vai depender muito da vontade do Ricardo Horta, e parece-me que é inequívoco. Vai depender muito da vontade dele e, obviamente, das negociações do Sporting de Braga. Portanto, o António Salvador tem a faca e o queijo na mão. Portanto, a questão está com o António Salvador e com o Ricardo Horta. Portanto, obviamente, eu não acredito, parece que não é segredo para ninguém, que o Ricardo Horta, que até já teve um passado benfiquista, jogou até aos 19 anos no Benfica, portanto, que queira vir para o Benfica. Parece-me que isso é inequívoco. E, portanto, agora, realmente, se o Sporting chegar lá e bater a tal cláusula, obviamente que o António Salvador fará o melhor negócio que puder. Desde que o jogador esteja na disposição. A cláusula é de 30, mas ele admitiu vender por 20. 20, não é? Pois. Sim. Mas, Luís Pedro, achas que pode haver aqui ainda uma reviravolta? O Ricardo, em vez de ir para a Luz, desviar-se para Alvalade? É claro que o mercado está aberto e pode sempre haver reviravoltas. O Sporting, para se imiscuir neste negócio, para já tem que resolver a questão de Trincão, se vem, se não vem. Né? Se Trincão não vier para o Sporting, haverá com certeza essa possibilidade. Ainda há mais um jogador que joga nas aulas, que está referenciado, que é Samuel Lino. Tem também de consumar os negócios com Palhinha e ou Mateus Nunes, para ter capacidade financeira. Liquidez. Claro, para ter capacidade financeira, para se imiscuir num negócio desta monta. E creio que, por outro lado, o Benfica não revela neste momento estar com muita pressa para resolver a questão de Ricardo Horta. Acho que está a deixar, pelos sinais que nos são dados, está a deixar o caso um pouco a marinar. O Benfica, em princípio, vai manter Rafa, já conseguiu David Neres, portanto, logo aí as aulas já estão, pelo menos, atribuídas. É claro que com Ricardo Horta haveria sempre mais uma opção para a titularidade. A questão do número 10 também está a começar a ficar desenhada, porque Renier é realmente uma forte hipótese para o plantel do Benfica. Ou seja, relativamente às 3 posições atrás do ponta de lança, o Benfica poderá ficar de alguma forma com os problemas resolvidos e então esperará mais um pouco para resolver Ricardo Horta e a partir daí, com também mais dados concretos relativamente ao plantel do Sporting e se calhar até ao Futebol Clube do Porto, nós não sabemos ainda quem poderá sair, poderá haver todas estas voltas e reviravoltas até ao final do mercado, creio que sim. Nuno, o Ricardo Horta era bom ir para o Sporting? O Ricardo Horta vai acabar no Benfica e eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
nós já aqui dissemos, por mais do que uma vez, que esta será a novela deste verão. Todos os verões têm uma novela. A deste verão é a novela de Ricardo Horta. É evidente que o Rui Costa é um aprendiz ao pé de António Salvador, e aquilo que vai acontecer é que, como dizia o António Figueiredo, o António Salvador tem neste momento a faca e o queijo na mão, como é óbvio. O António Salvador é um exímio negociador, e aquilo que vai acontecer basicamente é que no final do dia o Ricardo Horta vai acabar no Benfica, porque essa é a vontade do Ricardo Horta, indiscutivelmente, e o Benfica vai pagar aquilo que o António Salvador quiser, porque também é isso que manda a lógica e é isso que tem acontecido. Deixa-me só dizer que o Sporting é bicampeão nacional de futsal e, portanto, isso deixa-me muito satisfeito, e queria só dar os parabéns ao grande Nuno Dias, o melhor treinador do mundo, ao meu amigo Fernando Luís, que é treinador adjunto, ao João Matos, e ao Miguel Afonso, toda a equipa, e ao Miguel Afonso, porque gastaste os teus 2 minutos logo no início das novidades do Sporting. Em relação aqui ao Ricardo Horta, só tu, Jorge Amaral. Eu não tenho tanta certeza que venha para o Benfica quanto isso. É o tal arcebispo. Não tenho tanta certeza, mas admito que possa, se eventualmente o Rui Costa chegar lá com o saco de caramelos bem cheio e der ao Salvador. Se isso acontecer, não tenho dúvidas absolutamente. Não acredito que o Ricardo Horta vá fazer tanta pressão quanto isso para ir tanto para um lado como para o outro. E se tiver que sair, se calhar, até fazer mais pressão, se o Sporting estiver interessado, segundo aquela conversa que nós ouvimos nas tais escutas, não é? Que estava reservada, entre comas, para o Sporting, se calhar admite mais ir para um treinador que ele já conhece e que já trabalhou com ele, do que propriamente para algo desconhecido, em que se calhar não tenha tanta certeza. Portanto, o Salvador tem tudo na mão para jogar as cartadas. Eu acho estranho nestas coisas, entendo também a parte negocial. Mas se é um jogador tão importante para uma equipa, para o Benfica, se é tão importante, se é daqueles que eu tenho que ir lá buscá-lo. Tenho que gerir, tenho que chegar ao máximo, a dizer assim, até onde é que eu posso chegar? Até onde? Sentam-se e as pessoas falam. Não mandam alguém a Málaga para discutir e depois mandam outro e... O poder negocial do Benfica relativamente a Ricardo Horta, creio eu, mudou um pouco. E eu já duvido que no final do dia, como diz o Nuno Saraiva, a imagem é feliz, o Benfica paga aquilo que António Salvador quiser. Exatamente pelos motivos que elenquei. O Benfica arrisca-se nos próximos dias ter todas as posições atrás do ponta de lança preenchidas. E tendo preenchidas já não vai necessitar assim tanto. Achas que pode mesmo desistir do jogador? Não acho que vá desistir do jogador, a não ser que não haja acordo. Eu pelos sinais que são dados, concordo plenamente com o Nuno, aliás, já vários sábados disse aqui, que isto é uma novela que normalmente acaba com o jogador, pela pressão que ele vai exercer, vir para o Benfica. Mas chamo só a atenção que se o Benfica, como está a conseguir resolver o preenchimento das posições atrás do ponto de lança, se conseguir fazer isso, já não fica com tanta necessidade do Ricardo Horta e já não é preciso cometer uma loucura para garantir o jogador. Há aqui um dado novo. Este é um dado importante, António Figueiredo. Eu acho que já foi várias vezes frisado pelo Rui Costa que não está na disposição de chegar aos valores que o António Salvador pede. Portanto, acho que isto pode durar o romance todo o que dure, mas na realidade o Benfica vai tendo cada vez os problemas mais resolvidos e obviamente não creio também que o Benfica vá desistir da contratação, mas eventualmente não subirá o preço. Muito bem, vamos aguardar então o que nos trarão os próximos dias em relação a esta novela de Ricardo Horta, como aqui é designada pelos nossos comentadores. Enzo Fernandes faz nas próximas horas o primeiro jogo desde que foi oficializado pelo Benfica. O River Plate defronta à 00:30 o Lanús, no encontro da 5ª jornada do Campeonato Argentino. A data da chegada do médio de 21 anos à Luz ainda continua a ser uma incógnita. Essa questão provocou, de resto, algumas divisões internas no Benfica, isto porque Enzo arrisca falhar nos possíveis 4 jogos que a equipa de Roger Schmidt terá de fazer em agosto para atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões. Se o River Plate chegar, no mínimo, às meias finais da Taça dos Libertadores, Enzo até só poderá jogar no Benfica em janeiro. A CMTV sabe que dentro da SAD há quem entenda que está a ser pago muito dinheiro por um jogador que até pode falhar uma fase tão importante da época.
Mas, Amaral, o Benfica aqui fez ao contrário, foi lá e assumiu logo, não é? Assumiu logo que queria o jogador. Assumiu e não tem o jogador. Assumiu e não tem o jogador. Vamos ver agora, quando é que ele virá. Vamos ver. Eu, por aquilo que conheço, acho que o River vai continuar na prova. Acho eu, não é? Agora, o futebol é imprevisível. Mas acredito que possa ir muito mais à frente. E se nós formos ver aquilo que se passou, por exemplo, com o Alvarez, que é da mesma equipa. Foi para o Manchester City. E já está lá. Já saiu, não é? Também foi contratado antes. E pelos mesmos valores, por 18 milhões, não é? Não entendo muito bem o porquê que... O Benfica é 10 mais 8. Não é? 10 mais 8, pronto. Mas, quer dizer, depois na compra geral são os 18 na mesma, não é? Independentemente depois das prestações que possam existir. Agora, um jogador muito interessante, porque é um belíssimo jogador, acho que é um jogador muito interessante, é um jogador muito bom. Acho que é importantíssimo, tal e qual como acho que era o Ricardo Horta, para, digamos, estar num princípio da época e para alicerçar uma coisa que é importante para o Benfica e também para Portugal, que é o Benfica entrar na Liga dos Campeões. Portanto, e é um treinador novo, os jogadores novos precisam se conhecer e não é propriamente chegar a 2 dias num jogo, como aconteceu num passado, e depois as coisas não funcionarem. Portanto, não acho que é uma boa contratação, mas se não vier a tempo de integrar, digamos, a fase de Liga dos Campeões, não acho tão bom negócio quanto isso. Você está aqui. Ligador hoje com muitos temas relacionados também com o Benfica. Benfica que já comunicou ao Real Madrid que está interessado em Reinier. De acordo com o jornal Record, o jogador de 20 anos é o alvo pretendido por Roger Schmidt para ser o novo número 10 do Benfica. A proposta agrada ao Real Madrid. O clube espanhol acredita que Reinier pode afirmar-se como titular no Benfica e valorizar-se na Liga dos Campeões. O negócio pretendido pelo Benfica contempla o empréstimo com a opção de compra obrigatória no final da época, com o valor a oscilar entre os 12 e os 15 milhões de euros. Para já, o Valladolid é a única concorrência do Benfica por Reinier. O avançado foi orientado por Jorge Jesus no Flamengo em 2020. Na altura, o técnico português comparou-o a João Félix em declarações aqui na CMTV. Jorge Amaral, está aqui o número 10 do Benfica? Eu não acho, porque o que eu conheço do Reinier, porque acompanhei na altura... Jorge Jesus elogiou muito, sim. Na altura, e que orientou. Sim, mas não como número 10, como jogador, sim. Eu acompanhei. E foi o suficiente para ir para o Real Madrid? Para o Real Madrid, mas também não jogou, e também no Dortmund também só fez um golo. Também não tem tido muito não tem jogo. Desde que saiu do Flamengo, dessa aposta que veio para o Real Madrid, praticamente não tem jogo. Não achas que seja o 10? Não acho, não, de todo. Na minha opinião, acho que é um avançado, é um jogador que pode cair para uma ala, como cai, por exemplo, um Gabigol lá, ele jogava muito caído para a ala esquerda, a meter-se para dentro. Para mim é mais um avançado, um jogador solto, do que propriamente um pensador de jogo, um desequilibrador de jogo. É muito forte num contra um, já não o vejo jogar desde essa altura, portanto não tenho muita ideia. Ponho muito, sem pôr em causa as qualidades dele, porque eu acho que se um Real Madrid vai buscar um jogador destes é porque tem alguma consciência do valor dele. Mas calhar também estava à espera que ele crescesse, e ele não cresceu, não teve, somente no Borussia, teria hipótese de o fazer e praticamente não jogou. Não sei até que ponto é que seria uma boa opção para o Benfica. Não é que não seja bom jogador, volto a dizer, porque eu gostei muito, quando foi o lançamento dele, as qualidades dele, e era um jovem, não é? Agora, neste momento, não sei se o Benfica não teria ali dentro jogadores com... Eu, por exemplo, gosto do Araújo, bastante do Araújo, que é um avançado, como eu acho que é, não tão móvel quanto este é mais móvel, mas que se calhar ir apostar, acho que não seria boa opção, se calhar. Doutor Figueiredo, é o futuro número 10 do... Não sei, sinceramente não sei, mas estou de acordo em que o Benfica tem que olhar para o que tem em casa antes de ter este tipo de opções, porque veja, este tipo de negócio, Paulo, no fundo é uma compra, é com pagamento deferido, porque se é o empréstimo, mas se a opção é obrigatória, são 12 milhões certinhos que o Benfica tem de gastar ao fim de um ano, tenha o jogador resultados ou não. Portanto, estou de acordo que o Benfica tem jogadores oriundos da formação
que podem fazer exatamente este trabalho. Falou-se já em Espanha da possibilidade de Henrique Araújo entrar neste negócio, ou seja, ser reservado para o Real Madrid, ter o Real ter direito de preferência sobre o avançado do Benfica. Isso é compreensível? É, mas o meu desejo é que o Henrique Araújo realmente solidifique mais tempo no Benfica, ganhe, jogue e que fique mais tempo no Benfica. Se não continuamos, não mudamos nada. Se não continua... Entendes esta possibilidade de o Benfica ir buscar a Reinier e depois entrar no negócio com o Real Madrid por Henrique Araújo? Entendo, se bem que não são jogadores para a mesma posição. Reinier é um 10, já podemos discutir se será mais um segundo avançado do que um 10. Henrique Araújo é um 9, ponto. O Benfica este ano não quer vender Henrique Araújo, já recusou uma proposta de arrondar os 40 milhões de euros por esse jogador, não o quer vender. Quem poderá ser vendido é Gonçalo Ramos. O Benfica exatamente. Está inclusivamente para ultimar a renovação com Henrique Araújo e exatamente, com um acréscimo significativo exatamente, da cláusula. Henrique Araújo é aposta para este ano. O jogador oriundo da formação que poderá sair, que estava no plantel principal, é Gonçalo Ramos. Até porque, por aquilo que sabe, no sistema de Roger Schmidt poderá não encaixar bem, porque não é um 9 puro. De qualquer forma, não me parece que, muito sinceramente, no Seixal haja alguém para esta posição. Reinier a chegar ao Benfica, chega porque o Benfica não conseguiu Götze. E no sistema de jogo de Roger Schmidt são jogadores muito parecidos. Ou seja, que têm uma área de ação muito parecida. Götze, aquilo que conhecemos de Götze, nos velhos tempos não era um 10 puro, era um segundo avançado que recuava. Era quase um 9,5, não é? Claro, o Reinier é um pouco isso. É um grande talento, mas de qualquer forma não teve espaço no Real Madrid. O Flamengo nunca jogou como 10. Nunca jogou, o Jesus não joga com nenhum 10. Tá bem, jogava com 2 avançados e com 2 médios. Como é que jogou no Flamengo? Entretanto, passaram 2 anos. Não teve espaço no Real Madrid e eu, por acaso, vi muitos jogos do Borussia Dortmund. Já te vou continuar a dar a palavra, mas para já temos que ir aos destaques do Jornal da Meia-Noite com a Daniela Polónia. Boa noite. O trio suspeito de matar o Jéssica fica em prisão preventiva. A bruxa Tita e a filha ficam na cadeia de tiros e Justo vai para a prisão anexa à Polícia Judiciária. Ora, mais uma vez, dezenas de pessoas insultaram a bruxa Tita, o marido e a filha. A população juntou-se em fúria à porta do Tribunal de Setúbal. É um tema em destaque no Jornal da Meia-Noite. Iremos também revelar novas informações sobre a morte desta menina de 3 anos em Setúbal. Morreu a mulher que tinha sido atingida a tiro pelo marido. O crime aconteceu em Marco de Canaveses. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos. É um dos temas em destaque no Jornal da Meia-Noite. Há novas provas de que o estudante português desaparecido no Mar Báltico em 2017 terá sido vítima de homicídio. Os dados da localização do cruzeiro foram apagados durante a hora do desaparecimento. Temos a entrevista com a mãe deste português e também imagens de videovigilância. O Serviço Nacional de Saúde pagou 142 milhões de euros a médicos, enfermeiros e outros profissionais tarefeiros. Este valor foi pago no ano passado para colmatar a carência de pessoal nos serviços hospitalares e centros de saúde. No Jornal da Meia-Noite vamos fazer o retrato ao estado atual do Serviço Nacional de Saúde. Já sabe, começa à 00:30, depois do programa Ligador, que agora continua com o Paulo Catarro. Até mais logo. Muito bem, vamos então continuar a nossa conversa. Luís, interrompi-te há pouco no teu raciocínio. Podes agora concluir. Pronto, só para concluir. O Reinier não teve espaço no Real Madrid e eu estava eu a dizer que vi muitos jogos do Borussia Dortmund do ano passado, por causa de Allen, por causa de Reus, obviamente, não foi por causa do Reinier, e daquilo que vi ele jogou pouco e mal. Essa é a verdade. De qualquer forma, é um jogador com 20 anos, com uma margem de progressão enorme. Parece-me que o Benfica tem aqui um concorrente sério, que é o Valladolid. O Valladolid, como sabemos, é um clube de Ronaldo, o Ronaldo fenómeno, e sabemos o bom relacionamento, foi um ex-jogador do Real, foi um ex-galáctico,
isso poderá, de alguma forma, perturbar e talvez pesar, mesmo... Mas pode pesar aqui também a vontade do jogador, não é? Tem peso. Relativamente à vontade do jogador, tem peso e nós, o Record, como sabemos, falámos com o pai do jogador anteontem e ele revelou, não só confirmou as negociações, como revelou o entusiasmo de Renier face à possibilidade de ir para o Benfica. Parece-me, de qualquer forma, que num 4-2-3-1, que é, ao que parece, o modelo que Roger Schmidt vai adotar no Benfica, parece-me que é um jogador que seria titular, como 10, obviamente. Nuno Saraiva, sobre o Renier, falta-nos ouvir a tua opinião. Achas que é um bom 10 para o Benfica, um 9,5? Não, acho que não é um bom 10, até porque ele nunca jogou a 10, como já foi aqui dito por toda a gente. Acho é que o Renier, que é um jogador, enfim, com muita qualidade, não é isso que está em causa, e também, como já disse o Luís Pedro, é um jogador que aparece, é finalista de potenciais contratações do Benfica, porque o Benfica falhou Götze, e portanto vem colmatar essa, digamos, essa ausência, mas creio que é mais um exemplo daquilo que neste momento hoje é a política de contratações do Benfica, ou a política para a equipa principal, para a equipa principal de futebol do Benfica, que é a contradição entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Fala-se, enche-se a boca para falar da formação, mas se nós olharmos para aquilo que é, com estas contratações todas que já se fizeram e daquelas que se fala, se nós olharmos para o 11 potencial da equipa do Benfica para a próxima época, quais são os jogadores da formação, efetivamente, que constarão desse 11? Eu acho que nenhum. É verdade, mas há aqui uma nuance, é que o Benfica não tem um 10 na formação. No caso específico de número 10, não há. Mas este também não é um 10. Na Youth League, o Benfica não jogou com o número 10, jogou em um 4-3-3, não jogou em 4-2-3-1, e essa matriz de Roger Schmidt também, neste caso, é a exceção. Está justificado. Está justificado. É um segundo avançado que faz 10. Vamos ver então qual será a opção final do técnico do Benfica. Benfica que arrancou hoje a próxima época com a realização dos exames médicos da equipa principal. David Neres, Petar Musa, Ristic e Alexander Bá, as primeiras 4 contratações da equipa de Roger Schmidt, realizaram os exames num grupo específico na parte da tarde deste sábado. Estiveram no Hospital da Luz, sempre perto uns dos outros. Todos eles não tiveram férias prolongadas, portanto podem começar a pré-época logo desde o início, ao contrário dos jogadores que estiveram, por exemplo, na Liga das Nações. Antes, na parte da manhã, destaque para o regresso de Pizzi ao Benfica, o médio, realizou os exames médicos no mesmo grupo que Rafa, Grimaldi e André Almeida. Todos eles têm um futuro incerto na equipa de Roger Schmidt. Pizzi, em particular, fez questão de assinalar este regresso à luz depois de meia época ao serviço do Başakşehir. Disse nas redes sociais que estava de regresso a casa. Quanto a Grimaldi, também marcou presença, mas não deve escapar às consequências do processo disciplinar. Destaque ainda para a presença de João Mário, Gilberto, Meite, Chiquinho, Lucas Veríssimo, Paulo Bernardo, Elton Leite e Henrique Araújo. Realçar que ainda da formação estiveram Tiago Gouveia, António Silva, Tomás Araújo, André Gomes, Martim Neto e Diego Moreira, que fizeram os exames juntamente com a equipa principal. António Figueiredo, há aqui muitos jogadores que seguramente não vão estar daqui a poucos dias sob as ordens de Roger Schmidt. Vimos ali Pizzi, vimos Grimaldo, André Almeida. Pois, vamos lá ver, não são situações novas, quer do André Almeida, quer do Pizzi, falando desses concretamente, porque é óbvio, como aqui foi dito e parece-me claro, que o Grimaldo tem um processo disciplinar. Vamos ver o que é que desse processo disciplinar sucede, não é? Qual será o resultado. Relativamente ao André Almeida e ao Pizzi, para mim, faz muita impressão que saiam assim do Benfica. Tanto um como o outro, o André Almeida, foram ambos capitães do Benfica. O André Almeida são anos de dedicação ao Benfica. Mas como é que deveriam ser, então? De uma forma mais elegante. Isto parece-me que estão
parece que estão a ser corridos. Devia-se preparar devia preparar-se de alguma forma a saída deste tipo de jogadores, porque isto, no fundo, a saída dos jogadores que estiveram no Benfica e que prestaram inegáveis serviços ao Benfica, fazem parte da própria mística do clube. Não é abrindo da porta e pondo gente na rua que se consegue fortalecer a mística do Benfica. Portanto, agora, como é que, chegada a esta situação, é realmente difícil arranjar uma outra solução, mas que não seja... Pizzi, por exemplo, foi na altura referenciado como um dos jogadores que teve problemas com o treinador, por isso mesmo é que foi para o Basak sair. Sim, mas, Paulo, acho que problemas com o treinador não foram só da parte do Pizzi, acho que foi de toda a gente. Acho que foi de toda a gente, e daí o rendimento que a equipe teve, não é? Problemas com o treinador, acho que teve toda a gente. Portanto, acho que aquilo que aconteceu com o Pizzi, portanto, não deixa de ser desagradável, mas o que é um facto é que nunca, da parte do Benfica, houve uma acusação formal ou sequer um processo disciplinar ao jogador por qualquer comportamento indevido. Portanto, isso não ocorreu. Portanto, eu só como benfiquista lamento isso. Agora compreendo que os jogadores têm que sair. Portanto, aquilo não pode comportar mais jogadores do que aquilo que é possível. Agora, penso que teria sido mais elegante que saíssem de outra maneira e que permanecesse uma recordação deles, portanto, uma recordação melhor do que esta, que parece que é uma coisa velha que se deita fora. Portanto, não me revejo nesta situação. Agora compreendo a dificuldade e vamos ver como é que o Benfica resolve o afastamento deles com o menor prejuízo, quer para eles, quer para o Benfica. Há uma forma mais elegante de fazer isto? Agora já é um bocadinho, se calhar, tarde em algumas circunstâncias, não é? Não nos podemos esquecer que o plantel do ano passado mandou embora um treinador. Quer a gente quer não, foram eles que, digamos... De acordo com o António, muitos jogadores tiveram problemas com o treinador. Mas isso, a gente não sabe se todos tiveram. Eu estou um bocado à vontade, conheço o Jorge Jesus e ele, todos os problemas que possam criar com os jogadores, ou que os jogadores tenham com ele. E eu também conheço, não é? Uhum. Mas também se sabe que ele tira rendimento dos jogadores. Os jogadores é que têm que entender que não é só a ideia deles, também têm que ir pela ideia do treinador. Aquilo é que os comanda. E muitas das vezes muitos jogadores pensam que ficam muito ofendidos porque levam aqueles pis todos que a gente aqui não pode dizer, e às vezes saem muitos, não é? E ficam muito incomodados com isso. E eu sei que houve muitos jogadores deste plantel que ficaram muito incomodados com o Jorge Jesus quando ele os mandava dar uma volta ao bilhar grande, e que tinham que render mais, e que tinham que jogar mais, e tinham que fazer. Isso é factual. Isso é factual, porque todos nós conhecemos, e ninguém aqui me vai desmentir agora o que é o Jorge Jesus. Agora, que tira rendimento, tira. Agora, os jogadores também têm que querer. Sem ganhar nada. Não nos podemos esquecer disso, nem estar a reescrever a história. Não, mas teve um ano e meio sem dúvida. Que teve o plantel mais caro, ou pelo menos com o investimento mais caro do futebol português, teve um ano e meio sem ganhar nada. Sem dúvida. Ninguém está a pôr isso em causa. E a perder com o Sporting, com o futebol do Ninguém Porto, está a pôr etc. Isso é outro lado. Isso é outro lado. Agora, depois vamos buscar o caso destes jogadores. Estes jogadores praticamente despediram o treinador. E depois, a seguir, eles teriam que ter a responsabilidade de assumir praticamente as rédeas, de dar a reviravolta às coisas que estavam mal. E não o fizeram. A maior parte deles não o fizeram. Se calhar é por isso que o Otamendi quis dar uma estalada num ou no outro. Para casa, não Seferovic até gosto, até acho que é injusto, não é? Porque acho que é um jogador de equipa. Mas se calhar o Otamendi quis impor os seus galões exatamente por isso, porque o balneário não era bom. Não havia um balneário unido. E quando não há um balneário unido, os resultados são aqueles que nós virmos. Agora, indiretamente a Pizzi. Quando houve esta situação do Jesus ir embora, elogiaram o Pizzi era o maior. Houve ali uma ou 2 semanas em que o Pizzi... 10 dias estava a ir para a Turquia. Assim, foi a mandar para a Turquia. A seguir, o André Almeida, infelizmente, foi um jogador que eu também gosto muito do jogador, porque é um jogador
se adaptou, adapta-se a qualquer situação, é um jogador de equipa e infelizmente teve uma lesão gravíssima em que se calhar vai ser difícil de recuperar. E estamos a falar de Rafa, o outro terceiro elemento que desapareceu de um momento para o outro e vamos ver... E Grimaldo, não é? Está noutras circunstâncias. Portanto, essa falta de, às vezes, de liderança dentro de um balneário, não é? Se calhar não permitiam que os Grimaldos da vida pudessem fazer esse tipo de situações. Mas eu daqui a bocadinho quero ouvir-te sobre o Otamendi também no balneário do Porto, mas Nuno, há formas elegantes de dispensar jogadores? Há formas mais elegantes de o fazer, embora, como diz o Jorge Amaral, e eu vou garantir que o Jorge Amaral não me interrompe, subscrevo quase na íntegra tudo o que ele disse. Isso é bom porque temos que rentabilizar o tempo. Claro, com certeza. Porque, na verdade, não nos podemos de facto esquecer, isto é uma verdade factual, que o Pizzi e outros jogadores, mas o Pizzi foi um dos cabecilhas da revolta dentro do balneário, despediram um treinador. E a verdade é que depois de conseguido esse objetivo, os resultados continuaram a não aparecer. E quem tinha a responsabilidade de assegurar esses resultados eram exatamente os mesmos jogadores que despediram aquele treinador. É certo que com aquele treinador estavam há uma época e meia sem ganhar coisa nenhuma. É certo que depois de terem conseguido despedir aquele treinador, continuaram sem ganhar coisa rigorosamente nenhuma e ficaram mais longe até de conseguir ganhar. Foram aos quartos de final da Champions. Ficaram mais longe de conseguir ganhar porque a distância a que ficaram no primeiro lugar no campeonato foi muito maior do que aquela a que estavam quando o Jorge Jesus saiu. E, portanto, o que é verdade é que, independentemente disto que eu agora acabei de dizer, o Pizzi é uma grande figura do Benfica, não é isso que está em causa. O André Almeida é uma grande figura do Benfica e a verdade é que, como diz o António Figueiredo, mereciam, por tudo aquilo que deram ao Benfica, mereciam um outro tipo de tratamento na hora da saída, independentemente daquilo que aconteceu na última época. Mas a verdade é que também, eu recordo-me que houve outros jogadores que acabaram a carreira e que não tiveram direito a um jogo de despedida. O Luizão foi um desses casos, por exemplo. Não teve direito a um jogo de despedida e toda a gente na altura falou e estranhou. Toda a gente falou e estranhou. Ainda teve uma cerimóniazinha ainda teve uma cerimónia no estádio com a presença dos jogadores todos. E atenção, eu como referi, gostava que estes jogadores, estes dois essencialmente, fossem recordados do Benfica de outra maneira. Realmente essa saída devia ter sido preparada há mais tempo. Não é há 2 anos, mas houve 6 meses para preparar isso. Sim. Mas não serviram só ao Benfica, porque foram funcionários do Benfica e o Benfica pagou-lhes. Claro. Portanto, isto que me preocupa é única e exclusivamente na mística, na salvaguarda do nome do Benfica. Quer o André Almeida. Não tem a ver com o resto. Quer o André Almeida, Benfica, mas receberam para quer isso. o André Almeida, quer o Pizzi. Foram pagos para isso. Quer o André Almeida, quer o Pizzi, foram, durante anos, porta-estandartes dessa mística do Benfica. E, portanto, quanto mais não fosse por isso, era o que faltava que eles não fossem pagos para trabalhar. Era o que faltava. Isso acontece com todos os jogadores. Agora, não, é aquela coisa de deram muito ao Benfica. E deram? Epá, é indiscutível ou não? É um tipo de conversa que mesmo deram muito ao Benfica. O Benfica pagou-lhes para o que deram. Outra coisa é manter a mística do clube. Portanto, é manter uma ligação que mesmo quando os jogadores saem, é uma ligação perene que ficam com o clube, não é? Essa é que é a questão. Não é a questão, fizeram o seu trabalho e receberam para isso. Portanto, não deram nada ao Benfica. Não tiveram de borla a jogar para o Benfica. Mas estes jogadores vão sair após rescisões de contratos, que eles têm ainda contrato. Nessas rescisões de contrato poderá haver, por parte do Benfica, alguma gentileza para resolver esta situação, porque isto, no fundo, e tudo na vida é assim, isto resume-se a dinheiro, não é? As pessoas vivem com dinheiro. Não vivem de boas intenções e de boas palavras. E isso aí poderá, de alguma forma, a forma como saírem na parte financeira, a forma como o Benfica os libertar, e até, eventualmente, com algum deles, eu não veria como aos olhos que o André Almeida pudesse colaborar na estrutura dos jogadores mais novos, das camadas mais novas. Eu não via isso com má vontade, que acontecessem situações dessas. Vamos esperar então. Luís Pedro, é fácil
e fazer isto de forma elegante? Não é muito fácil fazer de forma elegante, mas pelo menos acho que já é mais fácil não fazê-lo de forma deselegante. De qualquer forma, os jogos de homenagem, isso caiu em desuso. Quando é que foi o último jogo de homenagem que houve no futebol português? Que eu me lembro, se calhar foi do Michel Perdomo no início do século. Não me lembro de mais jogos de homenagem para ninguém. De qualquer forma, são dois jogadores que merecem sair, obviamente, pela porta grande. André Almeida pelos anos de casa, Pizzi não só pelos anos de casa, mas pelo contributo desportivo que teve no Benfica. Eu diria que nos últimos 10 anos só vejo um jogador que, para mim, foi mais influente que Pizzi no Benfica, que foi Jonas. Há a questão de João Félix, mas esteve muito pouco tempo no Benfica. Pizzi teve um contributo desportivo muito forte. Esteve na base de vários títulos ganhos pelo Benfica. E tanto ele como André Almeida, pelos motivos expostos, não merecem sair pela porta pequena. Mas nós ainda não percebemos quando é que vão sair. André Almeida, por exemplo, pode sair no Benfica agora por empréstimo. E Pizzi também. Eu não me parece que a questão da rescisão do contrato seja líquida. Nós não sabemos quando é que eles vão sair. André Almeida é pretendido, por exemplo, na Turquia. Pizzi, vamos ver se ainda há mercado para ir. E se houver a hipótese de eles saírem por empréstimo, vão ter de regressar. Portanto, o adeus definitivo ainda não está datado. Nós não sabemos isso. De qualquer forma, e já agora, eu não quero agora estar a arranjar motivos de polémica, porque já não falta muito para acabar o programa, eu acho que não se pode dizer de forma factual que Pizzi despediu Jorge Jesus. Aliás, o próprio Rui Costa, a seu tempo, de alguma forma desmistificou essa situação. Protagonizou um episódio que esteve na base e que acelerou a despedida de Jorge Jesus. Agora, a verdade é que Jorge Jesus esteve 1 ano e meio com todos os jogadores que quis no Benfica e não ganhou nada. Podemos dizer que depois disso ainda foi pior. É um facto. Ainda foi pior. É claro que o Benfica chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde, curiosamente, Jorge Jesus tem aí um fortíssimo contributo. Consegue apurar o Benfica numa fase de grupos com Bayern Munique e Barcelona. O sucesso ou o semi-sucesso na Liga dos Campeões, parte dele também é de Jorge Jesus. E é verdade que, depois disso, e em termos de competições nacionais, foi o descalabro total. Agora, estar a culpar-se Pizzi desta situação, e isto vai ser dito N vezes até passar a ser verdade, parece-me que há aqui um exagero claro. Só sem querer polemizar com o Luís Pedro, só dizer uma coisa. Eu não falei em jogo de homenagem. Tu é que ouviste jogo de homenagem. Eu falei... Não, falou-se aqui em jogo de homenagem. Não consigo dizer quem. O que eu disse foi que o Luizão acabou a carreira sem um jogo despedido. O Pablo Sarabia foi-se embora e teve um jogo de despedida, que foi... Ele é substituído no último jogo em Alvalade. Não foi um jogo de despedida, foi o último jogo do campeonato, por amor de Deus. Não seja Jorge Amaral mais uma vez. Não vou ser. E estou-te a dever 4 já. O Pablo Sarabia é substituído no último jogo em Alvalade precisamente para ter uma ovação e despedir-se dos adeptos. Estou a dar este exemplo. Podiam ter posto o Pizzi a jogar, sei lá... não estava no Benfica. Mas o André Almeida... O André Almeida era suplente do suplente na altura. Claro, mas podia, no último jogo, que já não contava para nada, já não contava para rigorosamente nada, o André Almeida podia perfeitamente ter... O último jogo foi em Passos Ferreira e toda a gente sabe o que é que aconteceu nessa convocatória. O último jogo na Luz. Muito bem, já ainda vamos voltar a falar do Benfica. Foi frente ao Futebol Clube do Como dizia há Porto. pouco o Luís Pedro Sousa, já temos pouco tempo. Há uma nova explicação para o atraso na apresentação de Morita como reforço do Sporting. A SAD, liderada por Frederico Varandas, não quer desequilibrar as contas de 2021-2022, até porque já estamos perto do final do exercício, 30 de junho. A demora nas vendas de João Palhinho e Mateus Nunes justifica este adiamento da oficialização de Morita. O Sporting quer ter contas positivas e por isso prepara-se para empurrar para julho a confirmação do negócio. A transferência vai custar perto de 3 milhões e 800 mil euros à SAD Sportingista. Ainda assim longe dos 10 milhões pagos por metade do passe do Ruben Guinac ou dos 9 milhões e meio que desembolsou por Santos Justo. No Saraiva, entende-se esta estratégia do Sporting
Entende-se perfeitamente. Adiar a apresentação de Morita? Entende-se, todos os clubes fazem isso, até por é uma questão de calibrar, chamemos, digamos assim, as contas que vão ter que ser, que vão fechar o exercício que fecha a 30 de junho. E, portanto, se o negócio for consumado em julho, entrará no exercício do próximo ano. Se o negócio for consumado até 30 de junho, ainda entra no exercício deste ano. Mas o jogador chegou bastante antes do 30 de junho, não é? Sim, mas está tudo fechado e, portanto, a questão aqui é apenas uma questão de timing. E será oficializado, o jogador será oficializado quando a SAD do Sporting entender e quando o próprio jogador também entender. E, portanto, aí há uma conjugação de vontades. O negócio está, enfim, eu diria, praticamente concluído. Só falta mesmo a oficialização e a assinatura dos contratos. E isso acontecerá quando a SAD entender que é o momento e quando o jogador também entender que é o momento. É só de uma, é só do clube. É só do clube, do jogador. Percebe-se esta decisão da SAD? Percebe, isto é como empurrar na barriga, isto é a mesma coisa. A mesma coisa que numa das nossas empresas, a gente já ter a faturação daquele ano, fazer uma venda ou acordar uma venda e só faturar em janeiro, que é para entrar no ano seguinte. Mas isso, ou quem diz numa futura de venda, diz de uma compra qualquer. Portanto, mas isto não é mais do que prolongar o prazo, empurrar com a barriga, porque no outro ano vai-se pôr o mesmo problema. Vai haver sempre o problema nas contas, não vai haver milagre nenhum que vá haver um superávit nas contas e que não seja preciso estar a fazer estes equilíbrios. Mas há exigências maiores este ano. Mas tem-se mais um ano, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Mas, Luís Pedro, mas ouviram-se notícias de que faltavam documentos, que ainda não tinham chegado todos os documentos. Afinal, a razão agora apresentada é outra. É uma habilidade que todos os clubes fazem. Acho que o Nuno e o António explicaram bem. É algo legítimo, mas não deixa de ser uma habilidade. É uma habilidade que todos fazem, e depois razões que o António explicou bem, não só em termos de futebol, em termos de SAD, em todas as empresas do mundo. Engenharia financeira. Muito bem. O Futebol Clube do Porto vai avançar em força para a contratação de David Carmo, mas apenas em julho. Esta é uma decisão da SAD que tem como objetivo empurrar um eventual investimento para o relatório de contas da próxima época desportiva. No caso específico do Central de Braga, e tal como a CMTV já revelou, Sérgio Conceição pediu um esforço a Pinto da Costa. Por outro lado, António Salvador está a complicar a venda e exige 30 milhões de euros pelo jogador de 22 anos, que recentemente foi chamado à seleção por Fernando Santos. O Porto já fez algumas abordagens, mas ainda não fez qualquer proposta oficial. Jorge Amaral, aqui é uma posição em que o Futebol Clube do Porto está mesmo carente, não é? E precisa mesmo de um jogador rapidamente, ou dois. Precisa, mas certeza, nós estamos aqui tranquilos, não vimos nenhum jogador. Já falámos de muitos jogadores do Futebol Clube do Porto, mas ainda não entrou ninguém, não é? Porque realmente estas coisas de julho, é importante tudo entrar a partir de julho. Era como a questão do Morita. Exatamente. Portanto, há contactos. Certamente que o Porto já tem contactos com diversos jogadores, certamente que o Porto está a pensar e já tem coisas delineadas e se calhar algumas já avançadas com outros tantos, mas só a partir de julho é que as coisas irão dar, até porque tem alguma tranquilidade até para fazer isso, não é? Em termos de timing, tem uma base já praticamente moldada, agora em termos centrais, sim. Não acredito muito que, independentemente de Mbemba, tenha havido uma proposta ou uma contraproposta. Não acredito, na minha ótica, apesar de gostar muito de Mbemba, acho que se calhar é mais fácil apostar um investimento em alguém que possa ir buscar mais tarde esse investimento, no caso do David Carmo, que eu acho que é um jogador que pode realmente render no futuro. Mas o Mbemba já está adaptado ao clube. Mas o Mbemba não vais investir muito dinheiro num jogador, em termos salariais bastante, se calhar mais algum na mão para renovar, e tu não vais tirar rendimento esportivo. Com este também podes tirar rendimento já esportivo. Está a fazer uma conta proposta, já não está a exigir... Pois, mas são sempre números muito altos. Dinheiro como pedia, não é? Mas são sempre números muito altos. Se me perguntares, e se perguntares ao Sérgio Conceição, primeiro é ele vai dizer, eu quero o Mbemba e o David Carmo. Claro que vai querer, lógico. Mas o Mbemba custa isso em salários. Exatamente. O David Carmo, o Salvador quer 30 milhões. Esse tal que vai ser muito complicado gerir esta situação, como é evidente, não é? Não é fácil trazer o David Carmo. Mais do que pelo Ricardo Duarte. Vai ser um negócio muito complicado, portanto o Porto vai ter que chegar lá tal e qual como chegou lá com
o extremo esquerdo e também teve que bater o dinheiro o Galeno e até custou mais do que aquilo que estava proposto. Portanto, vai ter que chegar lá e vai ter que fazer, digamos, um esforço para ter um jogador que eu acho que vai render no futuro em termos financeiros, mas custa muito caro. Mas está claro que o Porto não pode pagar 7 milhões por ano a Mbemba. Não, é impossível. Não acredito de todo. Não acredito que o Porto vá fazer esse tipo de situação. O teto salarial em que o Porto estava a entrar era na casa de 1,5, portanto na casa dos 3 milhões, não é? Portanto, não acredito que vá avançar muito mais 2 ponto qualquer coisa, acho que paga, que é o Otávio, não é? Portanto, não acredito que vá muito mais do que isso. Nuno, o Futebol Clube do Porto precisa de centrais, toda a gente sabe, até porque Pepe, com 39 anos... Parece um miúdo, apesar de tudo. Exato, mas pode ter uma lesão e pode estar, como houve este ano, algumas vezes esteve lesionado. Como é que se resolve com estas situações, com um jogador que custa 30 milhões e outro que está a pedir mundos e fundos pelo salário? O Mbemba só está a pedir mundos e fundos porque viu como é que Sérgio Oliveira e Otávio conseguiram renovar os seus contratos com ordenados principescos, verdadeiras fortunas, tendo o assado do Futebol Clube Porto cedido. Eu não acredito que assado do Futebol Clube do Porto... Mas a fortuna que fala é 2 milhões por ano? Eu não acredito que... Não, estamos a falar de 7 milhões em salários, não é? Pronto, eu não acredito que... Não, mas se for 2 milhões não é 7 milhões. Não, com certeza. Mas o que eu digo... Estou a falar de Mbemba. O que eu estou a dizer é que não creio que a SAD do Futebol Clube do Porto caia na mesma esparrela pela terceira vez. Não acredito. E, portanto, entendo que seja feito um esforço, como foi pedido por Sérgio Conceição, por David Carmo, que é um jogador que potencialmente vai render um retorno desportivo e financeiro francamente superior àquele que o Mbemba pode ainda vir a render no futuro. Por outro lado, eu diria que, naturalmente, que o do António Salvador, espero que assim seja, demonstre também aqui aquilo que é a sua, digamos, dureza enquanto negociador. Até agora tem-se mantido firme. Parece-me algo exagerado os 30 milhões que ele pede pelo David Carmo, apesar de ser um jogador de seleção, já de ser um jogador de facto de enorme qualidade, diferenciado no plantel do Sporting Clube Braga. Tu há bocadinho dizias, bom, pede mais pelo David Carmo do que pede pelo Ricardo Horta. É verdade, mas também as idades são diferentes, as posições são diferentes. Eu só estava a referir factos, não é? Sim, é verdade. Mas também é um facto que o David Carmo, ainda assim, 30 milhões parece-me um bocadinho exagerado. Acho que 20 milhões é um preço justo para um jogador como ele e acho que o Porto eventualmente acabará por conseguir contratá-lo, se for essa também a vontade do jogador. Muito bem, vamos ver também aquilo que vai suceder nos próximos dias em relação a esta questão dos centrais do Futebol Clube do Porto. Rui Costa vai exigir a Otamendi, também defesa central, que acalma o temperamento com os colegas de equipa. A troca de agressões com Seferovic no final da época passada foi a gota d'água. CMTV sabe que as atitudes explosivas com os companheiros de equipa não agradam à estrutura do Benfica, que entende que Otamendi tem de moderar o comportamento, tanto dentro como fora de campo. Rui Costa reconhece e aprecia o empenho e amor à camisola por parte do Otamendi, mas acredita que o central faz uso do estatuto para discutir e insurgir-se contra os colegas e depois de exibições menos conseguidas. Nesse sentido, o presidente do Benfica quer sensibilizar o jogador a modificar e alterar o seu comportamento. Jorge, há bocado estavas a falar do Otamendi. No Futebol do Porto já tinha este feitio assim mais impulsivo eu acho no balneário? Eu sou capaz de estar de fora e estar a dizer que eu não conheço nenhuma equipa em que não haja destes problemas. Não acredito perfeitamente que estas coisas são coisas que acontecem depois de um jogo, as coisas não correm bem, tudo isto. Agora, ninguém, no Futebol Porto, quando ele esteve lá, nós temos que ver os líderes que existiam nessa equipa. Não? Havia o Moutinho, havia o Hulk, Falcão, Elton, etc., Maicon, quer dizer, havia muita gente que já era líder. E no Futebol Porto há um conceito diferente, não é melhor nem pior,
cada um tem as suas maneiras de estar e de ser. Agora, no Futebol Clube do Porto, há problemas, existem, como existem em todos os treinos e em situações, às vezes as coisas podem crispar aqui mais. Agora, não passa rigorosamente nada cá para fora e as coisas são resolvidas ali. Ninguém se sobrepõe a ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Nós, na minha altura, tínhamos gente com muito peso e a gente resolveu os nossos problemas todos. Não havia ninguém que se sobrepunha a ninguém, porque a equipa era o mais importante e todos discutíamos lá dentro. Não havia ninguém que tomava, digamos, as rédeas da liderança para tomar uma atitude sobre este ou aquele colega. Portanto, eu acho que isto é um problema mais de grupo do que propriamente de Otamendi. Acho que é bom ter um jogador com a irreverência do Otamendi, que teve no Porto e que tem em qualquer clube, porque é um jogador que quer ganhar e exige que os colegas também o façam. Portanto, esta exigência que possa ter, eu acho que se ultrapassou, digamos, os parâmetros da educação ou do respeito pelos colegas, acho que havia gente lá dentro com cabedal em termos institucionais, esse sim, e estou a falar de um Luizão, de um Rui Costa antes de presidente, não é? Para realmente poder ter o que agora está a fazer. Que podia pôr um travão a isto. Compreendes isto? Compreendo que haja coisas lá dentro e às vezes vem cá para fora, mesmo no Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me que não era aquele brasileiro Emerson, não, que foi do Guimarães, que veio com os olhos negros cá para fora. Quem? Não te lembras do jogador do Porto? Eu não me lembro bem do nome dele. Era um brasileiro que foi jogador do Guimarães, que até veio com os olhos negros cá para fora. Mas foi quando? Ficou tudo lá dentro. Depois tinha caído e tinha batido com os olhos numa torneira. Não sei se tivemos o exemplo do Pepe e do Lume o ano passado. As coisas são o que são. É evidente, só que eu não viu o que é que acontece destes ambientes é que não sabe ou não aceita que estas coisas aconteçam. E achas lógica, portanto, a intervenção do Rui Costa? Há que pôr um bocado de travão quando as coisas ultrapassam determinado limite. Mas isso havia lá muita gente no Benfica que devia ter impedido que as coisas aquecessem demais. Portanto, mas que as coisas aquecem muitas vezes, principalmente quando não se ganha, porque quando se ganha as coisas não aquecem, são todas refrescadas. Há pequenos focos que depois criam divisões, claro. E essas divisões é que é o problema. Muito bem, temos que otimizar o tempo. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto é acusado de turpar conteúdos de e-mails para acusar o Benfica de corrupção. No famoso mail sobre os padres e as missas, Adão Mendes escreve a Pedro Guerra sobre o primeiro-ministro, alegadamente Luís Filipe Vieira mandar nas arbitragens. Francisco Marques leu o e-mail no Porto Canal, retirou todo um parágrafo. Nesse parágrafo podia ler-se que o poder está no trabalho do dia-a-dia, na busca da verdade e a seriedade, e isso é que faz a diferença. Ainda retirada a frase em que Adão Mendes, ex-árbitro de futebol, diz a Pedro Guerra que já não fazem pouco do Benfica, uma referência que parece ser dirigida ao Futebol Clube do Porto. O Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre acusam o diretor de comunicação do Porto de misturar conteúdos de e-mails diferentes para sustentar a tese de um esquema de corrupção para beneficiar o Benfica. António Figueiredo, surpreendeste com esta decisão do juiz? Não, sinceramente não surpreendi e estou à espera, no foro cível, o Futebol Clube do Porto já tinha sido condenado, está em recurso, portanto não está ainda, não há uma decisão final, mas não me surpreendi porque isto era evidente, a gente viu foram 10 anos de correspondência que foram subtraída ao Benfica. E que, pelo céu, caíram à porta do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Uma alma caridosa que deixou lá estes dados todos. Obviamente que isto teve o intuito primeiro de fazer esquecer o passado do presidente mais titulado do mundo, de tudo aquilo que se passou, com a fruta, e com o tipo de fruta, e com as frutas que se tomavam, e com esse rapaz não metas esse rapaz, porque esse pode dar problemas. Portanto, todas essas coisas que a gente ouviu de viva voz. E depois foi evidente que houve e-mails truncados e sempre no sentido de as cabeças das pessoas funcionarem mais, porque isso já é uma tendência nossa de ver sempre o mal em tudo. É uma tendência nossa, é uma tendência generalizada, não é só nas coisas do futebol. Mas o que eu acho é que o Benfica perdeu uma oportunidade grande, enquanto isto decorreu e não decorreu, de envolver muitas pessoas
que ofenderam o Benfica e que deram como prova provada coisas que na realidade não existia, nem procuraram ir ver os e-mails de origem, mas que fizeram a sua leitura, uma leitura sempre a denegrir o Benfica, acho que o Benfica deveria acionar também estas pessoas e não só o Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir todos sobre isto, Nuno. Esta questão foi muito falada na altura, tudo também por razões da tua posição profissional. Privaste de perto com o Francisco J. Marcos, o diretor de comunicação do Porto. De perto, enfim. Sim, mas o que é que te parece tudo isto? Não, vamos lá ver uma coisa. Tudo isto parece-me, enfim, uma certa... Parece-me muito degradante. Objetivamente é isto que me parece. O António Figueiredo diz uma coisa que é verdade, que houve milhares de e-mails, milhares de exemplos de correspondência do Benfica que foi subtraída ao Sport Lisboa Benfica, correspondência eletrónica, e que aparecem nas mãos do Futebol Clube do Porto e são divulgadas pela comunicação do Futebol Clube do Porto. É verdade que, factualmente, também, e convém não escamotearmos as coisas, independentemente... Peço-te só que sejas independentemente para ouvirmos todos. Independentemente da forma como aqueles e-mails foram obtidos, que foi, indiscutivelmente, de uma forma ilícita, criminosa, não é isso que está em causa, a verdade é que também aquilo que ali constava, independentemente de ter havido falsificação, vamos ver se houve ou não. Quer dizer, o juiz entende e decidiu levar ao julgamento, para julgamento, e, portanto, em sede de julgamento é que tudo será demonstrado e provado, ou não, e, portanto, mas veremos. Independente de tudo isso, também é verdade que ficámos a saber como é que o Benfica daquela época, o Benfica de Luís Filipe Vieira, agia nos bastidores do futebol português. E de Luís Filipe Vieira, de Rui Costa, etc. Bom, e de Paulo Gonçalves. A verdade é que, Luís Filipe Vieira... Que há interesse público, então, na divulgação. Não, eu não sei se o juiz não validou isso. Vamos lá ver uma coisa. O que eu estou a dizer é, independentemente da forma como aquilo apareceu, também nós sabemos que... E eu estou a justificar a minha avaliação de uma degradação total. Atenção, daquilo, para mim aquilo é degradante do ponto de vista total. Em termos absolutos. A verdade é que no Benfica, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, por exemplo, já saíram. A verdade é que no Futebol Clube do Porto nada mudou. Continua tudo na mesma. As pessoas são as mesmas. Continuam a ser as mesmas. Independentemente de algumas condenações que já existiram, que estão em sede de recurso, naturalmente, mas a verdade é que as pessoas são exatamente as mesmas. E o que é verdade é que, se demonstrar que houve, de facto, esta truncagem, esta falsificação de documentos, houve aquilo que aconteceu, e a conclusão que se tira é que a imagem e a reputação do Benfica já eram más por aquilo que se passava. Esta truncagem e esta falsificação de documentos alegada, vamos ver se prova ou não, se a ter acontecido, era para agravar ainda mais essa má reputação e essa má imagem do Benfica. Vou ouvir também o Jorge. Luís Pedro, peço também apelo à tua capacidade de síntese. Isto pode ser um processo exemplar para o futebol? Claro que pode ser um processo exemplar. Vou ser o mais sintético possível. Eu sempre defendi aqui, relativamente aos e-mails do Benfica, que foram expostos casos graves, mas nunca me pareceu que houvesse qualquer indício de corrupção desportiva. Só para acabar, tive acesso à primeira página do Record e amanhã, vale a pena ver, há muitas notícias frescas para amanhã. Muito bem. Sinteticamente, Jorge, se os e-mails foram roubados, têm que ser punidos. Se realmente foram truncados em tribunal, vai-se provar se sim ou se não. Em relação à fruta... Mas para já há uma fase aqui de instrução que o juiz... Vamos esperar. Em tribunal as coisas vão se decidir e se calhar a montanha vai mesmo... Mas há coisas que a gente viu que eram truncadas. A montanha vai parir outro rato. Em relação à fruta, que sempre fala, é que no Benfica, naqueles meios, havia um cardápio. Aquilo tinha a salada de fruta custava 200, a fruta isolada custava 100. Havia uma tabela fixa para a fruta. E eu vou dar de encontro daquilo que o Nuno disse e que acho também estranho. É degradante, mas esteve lá. É degradante a forma como perderam o campeonato de 15-16, que
que andaram a fazer como chavão e desapareceram. Outra coisa que o Benfica perdeu essa oportunidade e devia ter feito, era que, na altura em que saíram os mails, disseram que iam reabrir o apito dourado e não o fizeram. Deviam ter feito para ver onde é que estão os 9.000 e tal mails, escutas que desapareceram. Muito bem, muito obrigado, meus senhores. Foi um programa, como sempre, com muitos motivos de interesse. Já sabe, se não viu na íntegra, pode sempre puxar atrás nas caixas automáticas e rever desde o início este programa da Ligador. Daqui a pouco vamos para o Jornal da Meia-Noite.